Você já se pegou olhando para o céu noturno, imaginando o que acontece quando a luz da vida se apaga? Ou talvez tenha perdido alguém querido e se viu perdido em meio a perguntas sem respostas? A morte é um mistério que assombra a humanidade há séculos. E se eu te dissesse que a Bíblia tem respostas surpreendentes que podem mudar completamente a sua perspectiva? Neste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras para desvendar os segredos que ela guarda sobre o estado dos mortos, a natureza da alma e o que realmente acontece após o último suspiro. Prepare-se para uma jornada reveladora, onde vamos analisar passagens bíblicas, desde o Gênesis até o Apocalipse, para entender o plano divino sobre a vida e a morte. Vamos desmistificar crenças populares, explorar conceitos como o Sheol e o Hades e descobrir a promessa da ressurreição. Este vídeo não é apenas uma análise teológica, mas uma bússola para a sua própria vida, que pode trazer conforto, esperança e uma nova visão sobre o seu futuro e o daqueles que você ama. Se você busca respostas claras sobre o que nos espera após a morte, se sente um chamado para entender o propósito da sua existência e como viver uma vida que ecoa na eternidade, então este vídeo é para você. Ao final, você estará munido com conhecimento bíblico sólido para enfrentar a incerteza da morte e viver com mais significado. Você está pronto para descobrir a verdade surpreendente que a Bíblia revela? Então, fique comigo até o final. Que a paz que excede todo entendimento, a paz do nosso Senhor Jesus, esteja sobre cada um de vocês. É com grande alegria e gratidão que nos reunimos mais uma vez neste canal. Um lugar onde buscamos a revelação da Palavra de Deus e aprofundamos nosso conhecimento sobre seus planos. Eu me sinto abençoado por compartilhar esse tempo com vocês. Que a graça, a provisão e a sabedoria do Senhor se derramem sobre cada lar, sobre cada família que se une a nós neste propósito. Hoje, especialmente, oramos para que o Espírito Santo nos conduza, abra nossos corações e ilumine nossas mentes para compreendermos as verdades profundas que se encontram nas Escrituras. Pedimos, Pai, que tire o véu dos nossos olhos espirituais, para que vejamos com clareza e entendimento o que o Senhor tem revelado para este tempo. Que sua palavra penetre em nossos corações como semente fértil, produzindo frutos 100 por 1. Você é uma bênção. Agora, vamos para o vídeo. Você já se pegou olhando para o céu noturno, imaginando o que acontece quando a luz da vida se apaga? É como se o silêncio das estrelas provocasse uma avalanche de questionamentos que parecem não ter fim. A morte, embora universal, permanece um enigma que inquieta até os mais sábios. A Bíblia, no entanto, oferece uma visão que pode transformar esse mistério em algo compreensível e até mesmo esperançoso. Em Eclesiastes 9:5, por exemplo, lemos que os mortos não sabem coisa alguma. Isso nos faz questionar: será que a vida termina apenas no corpo físico ou há algo mais esperando além do véu? Pense em como seria consolador saber que há uma revelação divina pronta para ser descoberta, desafiando crenças comuns e trazendo uma luz inesperada. E então, o que a Bíblia realmente diz sobre o estado dos mortos? A resposta pode surpreender. Em Gênesis 2:7, encontramos a descrição do ser humano como uma união entre pó e sopro de vida, sugerindo que a alma não é uma entidade separada, mas uma combinação do corpo e do fôlego dado por Deus. Isso significa que a morte é como um sono profundo, onde não há consciência até o momento da ressurreição prometida. Imagine a paz que isso traz, especialmente para quem já perdeu alguém querido. Não é reconfortante pensar que Deus tem um plano para todos aqueles que descansam na morte? Mas será que essa visão é tudo o que há para saber? Ou existem outras camadas de significado ainda mais profundas? Prepare-se para uma jornada reveladora, onde vamos analisar passagens bíblicas, desde o Gênesis até o Apocalipse, para entender o plano divino sobre a vida e a morte.
A ideia de desmistificar crenças populares pode parecer desafiadora, mas é exatamente isso que as Escrituras fazem. Por exemplo, o conceito de Sheol no Antigo Testamento não se refere a um lugar de tormento eterno, mas ao lugar dos mortos, um estado de repouso até o juízo final. Já o Hades, no Novo Testamento, tem uma conotação semelhante, reafirmando que não há tormento imediato após a morte, como tantas tradições acreditam. Quando compreendemos isso, enxergamos que a Bíblia não apenas esclarece essas questões, mas também dá um propósito maior para a nossa existência aqui e agora. Então, o que isso significa para nós que ainda vivemos? A promessa da ressurreição, mencionada por Jesus em João 5, 28, 29, mostra que a morte não é o fim definitivo, mas um ponto de transição. Imagine o impacto dessa revelação na sua forma de lidar com perdas, ou até mesmo com o medo da própria mortalidade. Um exemplo prático disso é refletir sobre como vivemos hoje, sabendo que nossas ações ecoam na eternidade. Será que estamos realmente vivendo com propósito? A Bíblia nos encoraja a sermos intencionais, a buscar o que é eterno, não apenas o que é passageiro. Mas será que há mais detalhes nesse plano divino que ainda precisamos explorar? Se você busca respostas claras sobre o que nos espera após a morte, talvez nunca tenha percebido o quão profundamente a Bíblia fala sobre isso. Mais do que palavras escritas, ela revela um plano divino que reflete amor e justiça. A ressurreição, por exemplo, não é um evento aleatório, mas uma promessa pessoal de Jesus Cristo, como ele mesmo declarou em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Imagine Maria e Marta diante do túmulo de Lázaro, desoladas, mas ainda assim ouvindo de Jesus que a morte não é a palavra final. Esse é o tipo de esperança que a Bíblia oferece a todos que buscam respostas para o mistério da morte. Será que estamos prontos para abraçar essa visão e mudar a forma como enxergamos a vida? No entanto, essa compreensão exige mais do que uma simples leitura superficial. Ela nos desafia a enxergar a vida com um significado mais profundo e a viver de acordo com essa verdade. Por exemplo, como podemos aplicar isso em nossa rotina diária? Orar e meditar sobre passagens como 1 Coríntios 15, 51, 52, que fala sobre a transformação dos corpos na ressurreição, pode ajudar a fortalecer nossa fé. Além disso, ações práticas, como consolar quem sofre com a perda de um ente querido, compartilhando essas revelações bíblicas, são maneiras de viver o Evangelho de forma ativa. Mas será que apenas saber sobre a ressurreição é suficiente? Ou há algo mais que precisamos compreender sobre o plano de Deus para a eternidade? A morte é um dos maiores mistérios da vida, mas a Bíblia nos dá um vislumbre do que acontece além dela. O Apocalipse, por exemplo, não apenas aponta para o fim dos tempos, mas revela a vitória final sobre a morte e o pecado. Em Apocalipse 21, 4, lemos que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa promessa é um farol de esperança para aqueles que enfrentam a dor da perda ou o medo do desconhecido. Pense na força que essa verdade oferece. A certeza de que no plano divino a morte não é o fim, mas um caminho para uma nova realidade. Ao explorar essas revelações, descobrimos que o plano de Deus para a humanidade não é apenas sobre o futuro, mas sobre como vivemos no presente. A promessa da ressurreição não é apenas um consolo, mas também um chamado para uma vida que reflete a eternidade. Isso pode significar escolher o amor em vez do rancor, a compaixão em vez da indiferença, como ensinado em Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ao aplicarmos esses ensinamentos, começamos a viver com uma perspectiva celestial. Mas ainda resta uma pergunta essencial:
Como podemos nos preparar para essa vida eterna e garantir que faremos parte desse plano divino? Se você sente um chamado para entender o propósito da sua existência, é porque Deus colocou a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11 declara: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Essa busca incessante por respostas e significados não é coincidência, mas uma marca divina em cada um de nós. Quando entendemos que nossa vida aqui é apenas um fragmento da jornada eterna, começamos a enxergar nossos dias sob uma nova perspectiva. É como se cada escolha fosse uma peça de um quebra-cabeça maior, onde o destino final é a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Mas será que temos vivido de forma a preparar esse caminho? Descobrir o propósito da existência não é apenas um exercício teológico, mas uma prática diária de fé e ação. Um exemplo prático é analisar como usamos nossos talentos e tempo. Será que estamos investindo em coisas que deixam um impacto eterno? Lucas 12:34 nos lembra: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ações como ajudar quem precisa, compartilhar a palavra de Deus ou até mesmo dedicar tempo para oração e meditação bíblica são formas de alinhar nossa vida com o propósito divino. Mas será que já entendemos completamente como nossas ações aqui se conectam ao que nos espera na eternidade? Ao final dessa jornada, você estará munido com conhecimento bíblico sólido para enfrentar a incerteza da morte e viver com mais significado. Mas antes, precisamos entender algo essencial: o que realmente significa viver uma vida que ecoa na eternidade. Jesus nos deu um exemplo perfeito disso ao resumir os mandamentos em 2 pilares: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22:37-39. Imagine o impacto transformador dessa prática, tanto em sua vida pessoal, quanto nas vidas ao seu redor. Não se trata apenas de grandes gestos, mas de pequenos atos cotidianos que refletem a essência do caráter de Cristo. Agora pense: como podemos aplicar essa verdade de forma prática? Talvez seja demonstrando gratidão em situações difíceis, oferecendo um ouvido atento a alguém que sofre, ou até mesmo perdoando quem nos feriu. Cada ato alinhado com o amor divino é como uma semente plantada para a eternidade. Filipenses 2:15 nos encoraja a brilhar como estrelas no universo, em meio a um mundo cheio de escuridão. Mas para isso, precisamos estar profundamente enraizados na palavra de Deus. Será que estamos prontos para deixar de lado aquilo que nos distrai e focar no que realmente importa? Você está pronto para descobrir a verdade surpreendente que a Bíblia revela? A questão central é: como podemos viver uma vida que reflita a eternidade e ecoe além da nossa existência aqui na Terra? Jesus Cristo nos mostrou que viver com propósito significa andar em amor e obediência à palavra de Deus. Ele disse em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Isso significa que nossa vida, mesmo neste mundo imperfeito, pode ser vivida com significado e esperança. Imagine o impacto de enxergar cada dia como uma oportunidade de fazer escolhas que glorifiquem a Deus e abençoem outras pessoas. Aplicar essa verdade pode transformar completamente a sua rotina. Em vez de se concentrar apenas em conquistas materiais, você pode investir em relacionamentos, compartilhar o Evangelho com alguém que precisa ouvir, ou até mesmo dedicar tempo para servir na sua comunidade. Cada ação dessa é como uma declaração de fé, um reflexo da eternidade já presente em seu coração. Filipenses 3:20 nos lembra: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Isso nos desafia a viver hoje como embaixadores de Cristo, preparando-nos para o que virá. Mas será que já entendemos completamente o que significa viver com essa perspectiva eterna?
Ao final desta jornada, fica claro que entender o que acontece após a morte é mais do que uma questão de curiosidade. É sobre alinhar sua vida com o propósito divino. A Bíblia não deixa espaço para dúvidas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Isso significa que toda a nossa existência deve ser construída sobre essa verdade. Mas se sabemos disso, como podemos viver de forma que essa certeza guie nossas decisões diárias? A resposta está em buscar um relacionamento real com Deus, colocando-o no centro de tudo o que fazemos. Afinal, o que importa não é apenas o que acreditamos, mas como vivemos à luz dessa verdade. Para aplicar isso de forma prática, comece buscando intimidade com Deus. Separe um tempo todos os dias para ler a Bíblia e meditar sobre passagens como o Salmo 23, que fala da segurança em Deus, mesmo no vale da sombra da morte. Além disso, pratique o amor ao próximo, perdoe quem te magoou, ajude alguém em necessidade e compartilhe essas revelações com outras pessoas. Viver dessa forma não só transforma a sua vida, mas também ecoa na eternidade. Mas será que estamos realmente preparados para colocar tudo isso em prática e viver de maneira que reflete a glória de Deus? Depois de explorar todos esses ensinamentos profundos, chega o momento crucial de refletir sobre a sua vida e as escolhas que você está fazendo. A Bíblia revela segredos que podem mudar não só o seu entendimento sobre a morte, mas também a maneira como você vive. Não adianta apenas saber a verdade, é preciso aplicá-la de forma prática. A pergunta é: você está vivendo de acordo com o propósito eterno que Deus tem para você? Jesus Cristo nos deu a maior oportunidade ao morrer por nossos pecados e nos oferecer vida eterna. Você já entregou a sua vida a Ele? Tem vivido com a perspectiva de que esta vida é apenas o começo de uma jornada eterna? Este é o momento de se perguntar: o que você espera para a eternidade? Comece a fazer escolhas que reflitam essa verdade. Se ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, faça isso agora. Ele está esperando por você, pronto para transformar a sua vida e garantir o seu lugar na eternidade. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, sempre estaremos aprendendo mais sobre a Palavra de Deus e vivendo com a certeza de que, através de Jesus, temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. Você percebe como a Bíblia nos guia com clareza e esperança sobre o que acontece depois da morte? Mas a grande questão é: o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Não basta saber a verdade, é preciso aplicá-la em sua vida. Jesus Cristo de Nazaré nos deu a maior prova de amor e esperança ao ressuscitar e nos oferecer vida eterna. Ele não só venceu a morte, mas também abriu um caminho para que você possa viver ao lado dele para sempre. Mas você já entregou sua vida a Jesus? Já experimentou o que é ter uma vida transformada pelo poder de Deus? Pare por um momento e reflita. Se você partisse hoje, onde estaria sua alma? Essa é uma pergunta séria e merece sua atenção. Se ainda não fez isso, convido você a orar agora mesmo, pedindo que Jesus entre em sua vida e transforme o seu coração. Não adie a decisão mais importante da sua existência. Além disso, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre temas tão profundos e transformadores como este. Vamos juntos nessa jornada de fé e conhecimento.